imagino que você já deve estar pensando como fazer com o capítulo de hoje, como está esse conteúdo aproveitando, porque até parece que a nossa língua vai começar a ficar travando. Mas o Espírito Santo tem sempre boas intenções, que por uma maneira ou de outra, ele vai usar este lugar para falar aos nossos corações. Então, certamente hoje esse capítulo vai trazer para nós muitas e muitas lições. E eu sei que não é difícil ele a você falar, como também não é difícil você a esse canal crescer, a ajudar. Então, meu querido, seja bem-vindo, curta, compartilhe, comente, fique à vontade. O capítulo 1 de Crônicas começa dizendo: Adão, 7 anos, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, estes foram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Akenaz, Rifate e Togarma também. Esses foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. E também foram 4 os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram muitos: Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá, Dedã e Sabá. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso que na terra veio mandar. Mizraim gerou os luditas e os anamitas, os leabitas, os naftuítas, patruítas e muitos povos, também os casluítas, os quais se originaram os filisteus e também os cafitoritas. Canaã gerou Sidom, o mais velho dos filhos seus. Gerou também a Et, como também gerou aqueles povos jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus e os sineus, os avardeus, os emareus e os amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assu, Afaxade, Lude e Arã, uma prole de herdade. Estes foram os filhos de Arã, o Getemezeque. Arfaxade gerou Salá, e esse gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um dele, Peleg, se chamou, porque em sua época a terra se dividiu, se separou. O seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almadá, Salef, Azar, Mavé e Gerá, Adorão, Uzaque, Dica, Obal, Abimael e Sabá, Ofir e também Jobade, além de outro, o Avilá. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que de Abraão foi se chamar. Esses foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael, suas sementes. Foram esses os seus filhos, são esses os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibizão, Mismado mais Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Ao todo foram 12 irmãos. Esses foram os filhos de Abraão, com Quetura, sua concubina, Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Contou-se meninos e não contou-se nenhuma menina. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Foram esses os filhos de Midian. Todos esses foram descendentes de Quetura com Abraão. Depois, com seus descendentes, ele deu origem a outra nação. Abraão gerou Isaque, Esaú e Israel gerou. Estes foram os filhos de Esaú que o Senhor lhe permitiu gerar: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque de Tina, sua concubina, lhe deu mais esse a mais. Estes foram os filhos de Reuel: Naate e Zerá, além de outros 2, o Samá e o Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ez e também o Dizá. Uma moça chamada Timna era irmã de Lotã, e esses foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos que Zibeão pôde gerar: Aiá e Anã. E Dizon foi o filho de Aná. Os filhos de Dizon foram 4: Endã, Esbã, e depois teve mais 2, o Itrã e o Quenã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e também Arã. No território de Edom, os reis que reinaram antes que os israelitas tiveram um rei foi o filho de Beor, Belá.
A cidade se chamava pelo nome de Dinabá. Belá morreu e Jobabe de Bosra, filho de Zerá, foi o seu sucessor que ficou no seu lugar. E Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Tematitas de lá, foi o seu sucessor e por um tempo pôde ali reinar. Mas Uzã morreu e Edade, que tinha os midianitas derrotado, lá na terra de Moabe, no seu lugar foi colocado. E pelo nome de Avite, o território dele foi chamado. Haddad morreu e Samilá de Maresca foi seu sucessor. Samilá morreu e Saul, lá da região de Rabote, que ficava próximo ao Eufrates, foi ele que foi o sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibó, foi o próximo rei. Aquele foi o seu sucessor. Depois que Baal-Anã morreu, um homem chamado Haddad foi o seu sucessor. Chamava-se Paú, a sua cidade. E o nome de sua mulher era Metabel, filho de Matred e neta de Mesabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes homens que aquela região chefiava. Os homens eram Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Mibizá, Temã, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes que chefiavam Edom. E aí estão os 54 versículos de Crônicas. Ao estudar Crônicas, tenha em mente que essas genealogias são importantes aos israelitas e a todas as nações gentias, mas fala também aos judeus e às nações do mundo inteiro, porque Crônicas trata de descendente de Abraão, que era o povo eleito verdadeiro, e da qual o Senhor para a terra destinaria para ser a linhagem pela qual viria o Messias. Meus queridos, para que estudar tudo isso? Porque numa época em que era tão difícil a escrita, tinha que ficar registrado quem era filho de quem, a identidade, para provar que realmente a Bíblia tem relevância. E o ponto principal era mostrar o nascimento de Jesus. Para aquele povo da época, o ponto principal era mostrar o nascimento de Jesus. E para eu e você que vivemos nessa época, século 21, nosso ponto principal é anunciar a volta do Messias. Ele veio, nasceu, viveu, cumpriu a primeira parte do plano, mas ele precisa executar a segunda parte. Para isso, a alegria em nosso coração em saber que Jesus em breve virá. Então, meu querido, não conseguiu entender? Deu um trava-língua na sua mente aí, essas palavras difíceis? Coloque isso na sua mente. O ponto principal é entender que essa genealogia deu origem ao Messias, que virá. Se Jesus disse que viria, por que duvidar? Ele disse que nasceria e nasceu. Ele disse que morreria e morreu. Ressuscitaria e ressuscitou. Agora falta cumprir a volta dele. E é para isso que nós estamos aqui. E eu desejo que você viva hoje como redimido por Jesus, como aquele que aguarda a volta dele e se prepara de montão. Que Deus te abençoe. Beijos para você. Amanhã estaremos de volta. Até lá.